gosto muito da Avenida Paulista, a gente sempre fala, né? Ai, a Avenida mais amamos a paulista Paulista. de todas. Tem aqui um outro ouvinte, o Roberto, fala que é também aniversário da esposa Laís dele. Parabéns, Parabéns, Roberto. Laís. Tô tentando achar aqui as outras mensagens. Adoro o centro de São Paulo e 25 de março, Avenida São João. É a Rita Andrade, da Freguesia do Ó. Ai. Obrigada aqui pela participação de todo mundo. Vamos acionar mais uma vez Vamos. o nosso Mauro Talhaferri, que tá ali no Parque Augusta, no centro de São Paulo, contando pra gente um pouquinho da história desse lugar e também com convidados especiais, não é isso, Mauro? É isso, Michele. Você falava agora há pouquinho sobre a história do Parque Augusta. Essa área aqui, bem no centro de São Paulo, ela estava destinada a duas construtoras que iriam erguer 3 torres aqui. E aí houve uma mobilização da sociedade para que essa área fosse transformada num parque. Essa mobilização durou cerca de 10 anos, até que em 2018 houve um acordo, as construtoras ganharam o direito de construir esses prédios em outras áreas da cidade e cederam o terreno para o município de São Paulo. E aí, em novembro do ano passado, essa área foi inaugurada como esse grande parque. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, percebe como é bonita essa área verde em pleno centro de São Paulo. Sobre áreas verdes em São Paulo e outras questões relativas à arquitetura da cidade, eu estou aqui com o Fernando Túlio, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. Fernando, muito obrigado por estar aqui com hoje, no aniversário de São Paulo. Qual a importância da gente ter uma área verde como essa em pleno centro da capital paulista? Bom dia a todas e todos, é uma importância enorme. A gente tem falado muito, no âmbito da pandemia, de cidades saudáveis. E o parque, ele cumpre 2 funções. Uma função social, as pessoas com seus cachorros praticando esportes, caminhando, fazendo um piquenique, vindo tomar sol. Mas, por outro lado, o parque também é muito importante, dada a sua função ecológica. Ele ajuda no centro, por exemplo, a reduzir a ilha de calor. Esses dias, né, o céu azul, a gente vê como o centro de São Paulo pode ficar 3, 4, 5 graus Celsius mais quente do que outras regiões da cidade, que tem água, que são bem arborizados. Então, um parque como esse, ele ajuda também ecologicamente, não só nas questões, né, para filtrar o ar, para reduzir ilha de calor, para drenar a água da chuva. Então, são essas 2 funções, a social e a função ecológica. E São Paulo agora tem um plano de ação para o meio ambiente, é isso? Como é que é esse plano? Que objetivos São Paulo tem? Como cumprir esses objetivos? Exato, se a gente falou da ilha de calor, que é algo muito pequeno na escala da cidade, tem um problema global que a gente vem discutindo, que é as mudanças do clima, o aquecimento do planeta. E a cidade de São Paulo se preparou nesse sentido e aprovou ano passado um plano de ação climática. Esse plano, ele tem ações no curto prazo, mas com cenário até 2050. Qual que é a meta? Até 2050, zerar as emissões de carbono que geram poluição, geram doenças respiratórias, aumentam chuvas, enchentes e tudo mais. Aí até 2030, reduzir aproximadamente 50%. Não é fácil. Uma cidade, todo mundo sabe, né, que tem a sua dinâmica, cada um na sua vida, eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar meus hábitos, a gente sabe que não é fácil. E uma cidade tem esse desafio. Por isso o plano traz uma série de objetivos. Em linhas gerais, são 3, que depois a gente pode detalhar, mas o primeiro é deixar de emitir gás carbônico, ou seja, priorizar o transporte público, o deslocamento a pé, as pessoas morando na cidade de 15 minutos, né, próximo do seu trabalho, de bicicleta, enfim, reduzir as emissões de carbono, tornar a frota de ônibus elétrica, e esse é um deles, os objetivos. O segundo é a gente se adaptar às mudanças que estão vindo por conta disso. Vai chover mais, vai ter mais enchente, vai ter mais alagamento. A gente está, inclusive, em época de chuva agora, né? Exato, a gente viu, né, ali na Bahia, em Minas, em vários estados do Brasil, uma situação de calamidade, as famílias perdendo tudo. Então a cidade precisa se preparar. E para isso a gente sabe que tem regiões que sofrem mais com as enchentes. Então quem mora próximo do Rio Pinheiros, do Tietê, ou do Córrego, sabe que são áreas mais sensíveis. Então nessas áreas, que em geral moram as populações que estão em situação de maior vulnerabilidade, elas devem sofrer um projeto de urbanização. E um projeto de urbanização que consiga, então, reduzir os impactos dessas novas chuvas, desses novos desastres, como também áreas de risco, deslizamento. Esse é o segundo ponto. E o último é a questão da equidade. Então, não adianta ter justiça climática sem ter justiça social. Então, esses são os objetivos de um plano de ação até 2050. E você acha esses objetivos possíveis de serem realizados?
numa metrópole desse tamanho de São Paulo, com os problemas que a gente tem, a complexidade que a gente tem? Essa é uma pergunta excelente, por quê? Em geral, temos bons planos. O problema é o financiamento desses planos e um pacto político para que todo mundo caminhe numa mesma direção, sem muda a gestão, mudam os planos e tudo mais. E tem um desafio que a gente vem acompanhando, que é, vamos ver, então quanto custa para fazer mais ciclovias? Quanto custa para fazer um parque como esse, Parque Augusta? E a gente sabe que a cidade tem dinheiro, não assim, não é uma enormidade, mas tem condições sim de investir em melhorias. Só que a gente tem que ser muito estratégico. Então um parque como esse é super importante, mas teremos que construir outros parques nas periferias, urbanizar, né, as áreas mais sensíveis climaticamente, socialmente. A gente tem noção que isso custa alguns bilhões de reais, mas que a cidade tem uma parte desses recursos. Então, é um desafio de implementação, né? É um desafio de projetos estratégicos saírem do papel. Não é fácil, mas a cidade vai precisar, como o mundo todo, enfrentar esse desafio de mudar antes que o desastre ambiental seja ainda mais grave. A gente está conversando ao vivo aqui no Nova Manhã, nessa comemoração especial pelos 468 anos de São Paulo, com o Fernando Túlio, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo. Fernando, a Michele Trombelli lá do estúdio tem uma pergunta para fazer para você, eu vou repassar para você. Michele. Mauro, eu queria que ele falasse um pouquinho que mudanças, às vezes pontuais, poderiam tornar a cidade mais inclusiva. A gente já viu uma mudança de São Paulo, que era uma cidade feita para os carros, basicamente, e com pequenas mudanças estruturais, ela conseguiu incluir mais os pedestres, as pessoas passaram a conviver mais. O que, na visão dele, seria preciso aqui em São Paulo? E daqui a pouquinho, acho que a Vanessa tem uma outra pergunta também, se puder abrir aí para ela, mas acho que vamos ouvi-lo sobre isso. Claro. Primeiro. A Michele está perguntando, Fernando, que mudanças pontuais são possíveis fazer em São Paulo para tornar a cidade mais inclusiva? A gente já viu algumas mudanças em termos de mobilidade, questão das ciclovias, questão dos pedestres. Como tornar São Paulo mais inclusiva? Olha, tem um jeito, Michele, que é muito rápido, que é ajudando a população de menor renda a reformar suas casas. É uma lei federal que existe de 2008, que garante assistência técnica, ou seja, um profissional, um arquiteto, que vai visitar a sua casa e falar, nossa, olha só, não está ventilando bem, tem um vazamento grave, tem um problema estrutural, e as pessoas, muitas vezes, por falta de condições de investir, que a gente sabe que obra em geral é caro, elas vão vivendo numa condição que não é saudável. Isso gera, muitas vezes, doenças pulmonares, tem problemas, né? E com isso o governo deve, né, prestar assistência técnica e dar um apoio para fazer a melhoria habitacional. Então, isso é algo que poderia, assim, no curto prazo, ser feito. Outro assunto que eu achei super importante, que a gente sabe que as pessoas estão sofrendo para pagar aluguel. Pagar aluguel tem sido um dos piores eixos do problema habitacional na cidade de São Paulo. Então, uma lei que pudesse tratar dessa questão e contribuir com as famílias que não têm condições, né, e que estão na beira da escolha entre eu vou pagar o aluguel ou eu vou botar o prato de comida para o meu filho. E muitas vezes as pessoas acabam indo para a rua porque não conseguem pagar o aluguel. Então, uma lei também que trate dessa questão seria super importante. A Vanessa de Sevo, lá no estúdio, tem pergunta para o Fernando Túlio também, né, Vanessa? Obrigada, Mauro. Tenho sim. Fernando, eu gostaria de saber sobre o Minhocão, que está completando também 51 anos, né, fazendo aniversário aí junto com a cidade de São Paulo. O que seria melhor? Virar um parque de uma vez ou demolir o Minhocão? Qual que é a sua opinião? A Vanessa está lembrando que o Minhocão está fazendo aniversário hoje também, está perguntando a sua opinião sobre qual que seria o melhor destino, virar um parque ou demolir de vez? Olha, eu vou falar pela primeira vez, nunca trouxe minha opinião e vou colocar. Eu acho que a gente tem que olhar em dois momentos. Num primeiro momento, acho que tem que desativar o parque para carros e abrir para pessoas, um parque para pessoas. Acontece que o espaço que fica ali embaixo do Minhocão, muito próximo dos prédios, ele é muito escuro, muito insalubre. Várias cidades do mundo, vou dar um exemplo, Barcelona, estão transformando ruas em calçadões. Então eu acho que a gente deveria fundar um movimento que é o Parque São João, o parque é no chão. Ou Legal. seja, até 2050, a gente transforma, até 2030 transforma em parque, e até 2050 faz o parque no chão, com veículo leve sobre trilhos,
e a população, como aqui no Parque Augusta, aproveitando um eixo de lazer que seria, né, o Parque São João. E aí, nesse caso, demolindo, né? Nesse caso, demolindo, mas só depois, lá para 2040, 2050, por conta da questão financeira. Vamos priorizar uma ação rápida, deixa o parque para as pessoas, né, sabendo que até 2050 a gente economiza recursos para fazer o parque no chão, que é melhor para todo mundo. Fernando, você mencionou agora há pouco a questão da habitação aqui em São Paulo e dos moradores de rua. Ontem, inclusive, saiu o resultado do censo. A gente tem mais de 35 mil pessoas morando nas ruas. Há quem diga que chegue a 40 mil, né? 31 mil, há quem diga que chegue a 40 mil. Mas a gente também tem muitos prédios vazios. Como equacionar isso? É possível usar prédios desocupados para abrigar pessoas que hoje estão nas ruas? Olha, essa é uma medida muito importante, mas ela pode levar um pouquinho de tempo, porque, em geral, esses prédios têm duas naturezas, ou são prédios públicos, ou são prédios privados. Se o prédio é público, ele pode ser utilizado com mais rapidez, você precisa só garantir uma reforma, que ele seja em boas condições para receber pessoas. Agora, se um prédio é privado, no curto espaço de tempo, o que seria possível era a prefeitura fazer um convênio. Olha, então eu vou pagar um aluguel para o ente privado e vou, em contrapartida, trazer, né, uma população aqui que precisa de um teto, e esse seria um arranjo muito possível. Acontece que esse é um drama que vem crescendo mesmo, a gente é triste demais andar nas ruas do centro da cidade, ver as pessoas abrindo cestos de lixo, buscando alimentos, é algo assim dramático, e a cidade, muitas vezes, ela vai deixando a gente duro. A gente vai no dia a dia, todo mundo atrás do seu ganha-pão, com seus problemas de família, e a gente muitas vezes vai ficando, né, assim, insensível, né, apesar de falar, olha, reconhecer, mas é uma coisa que a gente precisaria muito pressionar para que pudesse ter uma solução. E essa que você trouxe, acho que é um caminho importante. Mas só destacando que uma pessoa que chega nessas condições, muitas vezes precisa de uma ajuda em 360 graus. Então, desde um apoio psicológico, desde um apoio de geração de emprego e renda, desde, enfim, uma série de saúde também super importante. E a questão da habitação, ela tem uma sigla que fala Housing First, o quê? Habitação primeiro, que não adianta ter tudo isso e não ter um lugar para morar. Então, mas é um lugar para morar que vem acompanhado dessas várias melhorias, e cidades no mundo todo lidam com esse desafio da população em situação de rua, e é possível sim. Acho que a gente tem que se organizar agora, nesse aniversário, falar, olha, vamos para o próximo, né? Não aumentar esse número, mas reduzir. Fernando, para a gente terminar, a gente falou de alguns desafios que a gente tem aqui em São Paulo, mas hoje é aniversário, é dia de festa. Eu queria que você falasse rapidinho para a gente de um ponto que você goste muito de São Paulo, uma qualidade, uma virtude de São Paulo que você queira destacar. Olha, essa cidade é maravilhosa, ela tem um potencial gigantesco, e acho que como a gente veio num parque, eu não poderia deixar de mencionar um parque Cantinho do Céu, na beira da represa Billings, que mostra talvez um futuro dessa cidade, que pode ser uma cidade verde, aprazível. Então, assim, quem não conhece, é uma área que muitas vezes, enfim, muito distante do centro, mas é um parque maravilhoso que a gente tem na beira de uma represa. É uma praia de paulistana, uma praia fluvial, tá certo? Mas é uma praia. Então, São Paulo tem suas praias, o Parque Augusta é uma praia, o Minhocão é uma outra praia. Então, assim, a gente que não consegue, né, como Rio de Janeiro, o litoral todo, ter acesso, né, no nosso aniversário, vamos curtir nossas praias secas, né, nossas áreas públicas, que são maravilhosas. A gente agradece muito ao Fernando Túlio, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que participou com a gente nessa edição especial. A gente está comemorando os 468 anos de São Paulo, falando ao vivo aqui do Parque Augusta. Você falou em Praia de Paulistano, daqui a pouco a gente volta, Michele e Vanessa, para falar de outra praia de Paulistano, que são os bares, restaurantes e casas noturnas da cidade. Até já! Show, Mauro, show! A gente adora também todas essas praias aqui de São Paulo. Obrigada, Mauro. Muito legal o papo com o Fernando Túlio. Agora são 8h.